Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredo do Ciclismo e no vídeo de hoje eu vou dar-vos 4 dicas essenciais para quem treina à chuva. Isso mesmo, muitas vezes nós temos situações em que o tempo está um bocadinho contra nós, a chuva aparece, o frio vem complicar ainda mais as coisas. Então hoje vou-vos dar 4 dicas essenciais para treinar à chuva. Bom, a dica número 1 tem a ver com o tipo de treino e a metodologia que vocês estão a implementar. O que é que acontece? Quando nós estamos a treinar à chuva e ao frio, acontece que o nosso corpo não reage da mesma forma do que se estivéssemos a treinar em condições de tempo seco e temperatura amena. O que é que acontece? A nossa capacidade de atingir intensidades mais altas fica muito diminuída, muito por culpa de fatores como a vasoconstrição do sistema cardiovascular, que não nos permite que o sangue se desloque de uma forma mais eficaz para as pernas, para os braços, para as extremidades. Ele foca muito, principalmente quando está muito frio, o nosso corpo tem tendência a concentrar a canalização do sangue nas zonas mais vitais do corpo, não é? É um instinto de sobrevivência que o nosso corpo tende a implementar. Significa que o fluxo sanguíneo não é tão grande e nós vamos entrar em fadiga muito mais rápido se optarmos por intensidades altas. Então, quando a temperatura está inferior a 10 graus Celsius, é muito importante que vocês optem por treinos de baixa intensidade. Evitar zona 3, zona 4. Então lembrem-se que a temperatura ambiente é muito importante e quanto mais baixa a temperatura, menor é o nosso rendimento em intensidades mais altas. Outra dica muito importante para quem vai treinar à chuva ou ao frio é que antes de sair convém fazer um aquecimento realmente mais sério, porque o corpo vai arrefecer muito rápido às primeiras pedaladas. Então o meu conselho é, se vocês tiverem que sair para treinar nessas condições, então façam 15 minutos de aquecimento no rolo antes de sair de casa. Vão ver que isso vai fazer uma diferença incrível e vão sair com a circulação do sangue muito mais espalhada pelo corpo e vão sentir realmente melhorias significativas na performance durante esse treino. Outro aspecto muito importante que nós temos de ter em consideração e que este é um pormenor que muitos de vocês desmazelam-se um pouco, tem a ver com a hidratação e a alimentação durante este tipo de treinos. Durante as temperaturas baixas e particularmente quando está a chover, é normal que nós não tenhamos tanta vontade de beber. Quando está a chover, a umidade no ar é muito alta e quando a umidade no ar é muito alta, nós temos dificuldade em evaporar o calor do nosso corpo. Isso vai obrigatoriamente fazê-lo gastar mais energia e fazê-lo gastar mais água do que o que seria suposto. Então é muito comum nós desvalorizarmos muito a hidratação nos dias de chuva porque pensamos que já estamos molhados o suficiente e não vamos precisar, mas a partir da segunda hora de treino, se vocês não estão a hidratar-se minimamente, vocês vão começar a notar uma quebra enorme no rendimento. Então, é importante que vocês tenham sempre o bidão cheio. E por falar em bidão, também uma das características importantes deste tipo de condições é ter um bidão isotérmico, daqueles que preservam bastante bem a temperatura e se optarem por bebidas quentes, também é uma boa opção, principalmente quando estão temperaturas muito baixas. Pode ser, por exemplo, o que eu dou sempre de sugestão é o chá verde, quente, ok? Para pôr no bidão. O chá preto também é outra boa opção. Só não ponham bebidas muito densas, por exemplo, leite ou algum sumo muito concentrado. Evitem bebidas muito concentradas, porque isso depois vai dar a volta à barriga e podem apanhar uma congestão. Então não é muito bom para o vosso caso. Ainda dentro de alimentação e hidratação, acontece muito, quando está a chover, nós temos pouca sensibilidade nas mãos e nos pés, e então quando vamos ao bolso buscar o abastecimento para comer, temos muita dificuldade em abrir as embalagens ou mesmo a tentar perceber o que é que apanhamos no bolso,
porque com as luvas, principalmente se tivermos uma luva muito grossa, é muito complicado. E mesmo com os dentes não é fácil se os dedos não estiverem disponíveis. Então o meu conselho é que vocês, antes de saírem de casa, preparem o vosso abastecimento de forma que seja fácil de ingerir e sem terem que se preocupar em abrir embalagens. Por exemplo, se forem usar uma barra, cortem a barra com uma faca em dois, para ser só espremer e ela sair. Ou, por exemplo, os cubos de marmelada, deixem a embalagem já aberta. Facilitem o processo de ingestão dos alimentos, porque com o frio vocês vão perder muita sensibilidade e isso vai ajudar muito para que vocês consigam alimentar-se durante o treino, ok? Então fica a dica, muito importante. Como não poderia deixar de ser, uma das dicas também muito importante tem a ver com o vestuário indicado para este tipo de condições. Vocês têm que sempre se preocupar que o corpo se mantenha quente e o mais limpo possível de água. Em primeiro lugar, uma primeira camada, uma segunda pele bastante boa, ok? Portanto, aquela camisola térmica que vai ajudar bastante a manter o corpo quente, ok? Depois, um casaco térmico é sempre fundamental e uma capa da chuva, ok? Isso são coisas fundamentais para quem vai fazer um treino em condições climatéricas muito más. Depois, em termos de luvas, a minha experiência diz-me que as luvas, quanto mais finas forem, melhor para a sensibilidade da mão se manter minimamente, sensibilidade e a mobilidade se manter minimamente aceitável. Contudo, é importante que vocês também não escolham uma luva que deixe entrar água, porque a partir do momento em que entra água, ela vai arrefecer muito mais rápido. Então, o que é que eu costumo usar? Para mim, funciona muito bem, são luvas de mergulho. Existem umas luvas em neoprene de mergulho que são relativamente finas, são uma única camada e elas não deixam entrar absolutamente água nenhuma. Não tem que ser necessariamente aquela luva de ciclismo que tem uma camada por dentro e uma camada depois mais grossa por fora, porque quanto mais grossa for a luva, maior é a dificuldade de manusear, seja as velocidades na bicicleta, seja para fazer alguma coisa com as mãos, ok? Então, tentem sempre que a luva seja o mais fina possível. Se for luva de mergulho, como eu estou a dizer, é mais simples, porque numa única camada conseguem fazer duas coisas, que é evitar que entre água para as mãos e manter a mão sempre quente, porque como ela é completamente isoladora, também não deixa o calor sair e mantém-se quente por mais tempo. Então essa é uma boa dica. Para os pés também é importante, quando está a chover muito, vocês usarem umas capas para os pés. Evitem capas que tenham muito peso ou que acumulem muita chuva. Procurem uma capa que seja o mais impermeável possível para que a chuva caia e não se acumule no tecido, porque senão depois as capas ficam cheias de água, não é? Acumula muita água ali e depois ficam os pés mais pesados e vocês sentem no final do treino que é muito mais difícil conseguirmos completar o treino porque as pernas estão muito mais pesadas. Outra dica muito importante também a nível de utilização de roupa para a chuva. É muito frequente nós, com a chuva, termos de utilizar os sapatos de ciclismo de um dia para o outro e é muito comum eles não secarem de um dia para o outro, porque se ontem choveu e eu fui treinar no dia a seguir, decidi treinar outra vez e os sapatos ainda estão molhados e não tenho forma de os secar. Então, um dos truques que eu vos recomendo é utilizarem folha de jornal, colocam folha de jornal dentro do sapato, deixam ficar a noite toda com a folha de jornal e no dia a seguir tiram a folha de jornal e os sapatos estão secos e prontos a utilizar. Por fim, e não menos importante, algumas dicas de segurança. Um dos pontos importantes a ter em conta é utilizar luzes de sinalização. Quando estamos a treinar à chuva, é muito frequente o tempo escurecer muito mais rápido e por algum motivo vem uma camada de chuva muito forte e perdemos muita visibilidade. Então é importante vocês terem umas luzes na bicicleta para garantir que, caso seja necessário usá-las, vocês serem vistos pelos carros.
É muito importante isso porque vocês não fazem ideia de o perigo que é andar na estrada com muita chuva, sem ter um mínimo de visibilidade para os carros. É fácil acontecer um acidente, nós temos que nos desviar de alguma poça de água que está ali na berma da estrada e temos que invadir o meio da estrada e muitas vezes os carros, se não tiverem visibilidade suficiente, podem nos abalroar e isso não é, obviamente, o que nós queremos. Portanto, tenham em consideração isso, porque é muito importante também. Outra condição de segurança é muito importante, tem a ver com os travões, o sistema de travagem. Temos de garantir que, num dia de chuva, temos o travão apertado, afinado, os calços que estão bons, particularmente para quem usa travões de pinças, portanto, os que não são o travão de disco, ou seja, o travão tradicional. Ao fazer a travagem na chuva, é importante que dê uma primeira travagem leve e depois façam uma travagem definitiva. Porquê? Porque muitas vezes a pista de travagem da roda acumula muita água e quando fazemos a travagem inicial o calço não funciona muito bem porque o calço está a tirar a água da roda. E se nós não largarmos a pinça nesse momento, a água continua ali a acumular-se. Então, dão uma pequena travadela para limpar a água da pista de travagem e depois aí sim usam o travão de uma forma mais assertiva para garantirem que a travagem é mais eficiente. Depois, claro, temos sempre que planear minimamente o percurso para evitar zonas com acumulação de lençóis de água, zonas perto de riachos, zonas à beira-mar, onde seja perigoso, onde facilmente temos poças de água na berma. Então é sempre importante garantirmos que não vamos para esse tipo de zonas para, obviamente, não apanharmos nenhum lençol de água e corrermos o risco de escorregar. E não menos importante, para terminar, no que diz respeito às condições de segurança, um jogo de pneus que seja minimamente bom para a chuva, de preferência com alguns rasgos diagonais para garantir que a chuva é escoada e com uma muito boa aderência. De preferência, um pneu relativamente mais largo do que o que nós usamos em competição, ou seja, o 25, o 28, são pneus bons para a chuva. Evitem, quando está mesmo chuva, evitem pneu completamente slick, porque é um pneu que desliza muito. Então, se for um pneu com alguns rasgos, ajuda a escoar a chuva. Isso também é muito importante. E também, já agora, uma coisa que eu me esqueci, a nível de proteção da cabeça. Há quem utilize a tampa do capacete, que hoje em dia já está bastante em voga, mas para aquelas pessoas que são old school como eu, um boné, daqueles bonés de ciclismo, por baixo do capacete, também é muito bom para fazer com que a água escoe para os lados, para que não fique à frente dos olhos, e isso também obviamente ajuda bastante, porque nessas condições é importante manter a visibilidade, ok? Espero que tenham sido úteis as dicas. Eu estou aqui a falar já há muito tempo e confesso que me entusiasmei, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas tenho a certeza que vai ser muito útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e já sabem, não se esqueçam de seguir o Segredos do Ciclismo, entrem no nosso site, segredosciclismo.com, e recebam todas as nossas dicas semanais. Um abraço e tchau, tchau!